Boa tarde, irmãos. Vamos então elevar nossos corações e mentes a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos queridos amigos, mentores desse trabalho, para que tenhamos o melhor proveito de tudo aquilo que vamos discutir nesta aula. Fica conosco, graças a Deus. Bom, na aula de hoje, vamos tratar das questões do Livro dos Espíritos, 386 a 391, sobre simpatia e antipatias terrenas, e questões 392 a 399, que nos falam do esquecimento do passado. Todas essas questões fazem parte do capítulo 7, que versam sobre retorno à vida corporal. Bom, começando por simpatias e antipatias terrenas. Kardec pergunta aos espíritos se dois seres que se conhecem e se amam podem se reencontrar numa outra existência corporal e se reconhecerem. E o que os espíritos nos dizem? Reconhecer-se, não, mas serem atraídos um para o outro, sim. E frequentemente, ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não possuem outra causa. Ora, é muito comum acontecer isso. Encontramos algumas pessoas que, apesar de estarmos com elas ou termos a encontrado há apenas poucos minutos, temos a sensação que já conhecemos elas há muito tempo. Sentimos total liberdade para falar de quase todos os assuntos, nos sentimos bem perto dessas pessoas. Nós temos que lembrar que a nossa verdadeira realidade é a realidade espiritual. Nós somos espíritos, estamos encarnados. Então, não é de se estranhar que tenhamos a possibilidade de reencontrar esses seres e, no sentimento, reconhecê-los. Fisicamente, não, porque, por uma lei natural, pela sabedoria de Deus, esquecemos o passado, assim como vamos ver um pouco mais para frente nessa aula. E Kardec, escutando essa resposta, ainda inquiriu os espíritos. Mas não seria mais agradável para eles se eles se reconhecessem? E aí vem a sabedoria da resposta dos espíritos. Nem sempre. A lembrança das existências passadas teriam inconvenientes maiores do que imaginais. Então, eles chamam aqui a atenção porque às vezes a gente não consegue analisar com tanta profundidade como os desencarnados a nossa situação, exatamente por conta do esquecimento, por causa das limitações que nós temos enquanto encarnados. O que eles provavelmente estão dizendo com isso? Que, se nós lembrássemos das existências passadas, nem sempre essas lembranças seriam agradáveis. A lei é do progresso. Nós estamos efetivamente na nossa melhor encarnação. Então, o que fizemos em encarnações passadas? Por exemplo, poderemos ter cometido algum tipo de crime, poderemos ter feito alguma coisa de que nos arrependemos junto dessas pessoas. E simplesmente lembrar desses fatos dessas pessoas, em vez de nos ajudarem, essas pessoas, a sentirmos mais felizes, uma sensação agradável por ter encontrado as pessoas, traria-nos lembranças que não gostaríamos de ter, ou nem estamos prontos para ter. Porque não temos ainda o equilíbrio emocional para que essas lembranças não afetassem a nossa encarnação, o nosso padrão vibratório. E os espíritos nos consolam. Porém, depois da morte, eles se reconhecerão, terão consciência do tempo que passaram juntos. Kardec ainda pergunta: a simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? E os espíritos esclarecem: não. Dois espíritos que se agradam mutuamente naturalmente se procuram, sem que tenham se conhecido como homens. De novo, nossa verdadeira vida
é a vida na pátria espiritual. Conhecemos espíritos na pátria espiritual que não conhecemos como encarnados. São nossos amigos, alguns deles até nos ajudam nessa encarnação. E existe um outro aspecto muito importante que os espíritos nos lembram, que toda a beleza, toda a grandeza do universo vivo resume-se na lei de vibrações harmônicas. As almas que vibram em uníssono se reconhecem e se chamam através do espaço. Daí as atrações, as simpatias, a amizade e o amor. Ora, isso é a lei da afinidade. Espíritos que vibram na mesma frequência, e pode ser para o bem ou para o mal, frequências boas ou frequências não tão boas, se atraem, porque pensam da mesma maneira, agem da mesma maneira. Então existe essa lei da atração. E essa lei da atração é que justifica essa simpatia, sem que efetivamente tenhamos conhecido esses espíritos de encarnações anteriores. E aí Kardec pergunta, bom, de onde se origina a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? E os espíritos nos falam uma coisa muito interessante. Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. E nos dão uma pista de como podemos entender isso melhor. Há entre os seres pensantes ligações que não conheceis ainda. O magnetismo é o piloto dessa ciência que, mais tarde, compreendereis melhor. O que os espíritos estão nos falando a respeito de magnetismo é que, à época de Kardec, a França já conhecia uma ciência chamada magnetismo, que tem como seu principal expoente um estudioso chamado Mesmer. Ele falava muito a respeito do magnetismo animal, e ele conseguia, através desse magnetismo animal, ajudar pessoas, botar pessoas em transe. Então ele sabia que com a imposição da mão, com o uso desse magnetismo, e aí é muito semelhante ao que hoje nós conhecemos como eletromagnetismo, estudamos com eletromagnetismo, mas na época eles não tinham todo esse conhecimento, e eles chamavam de magnetismo animal. Ele sabia que com essa energia ele conseguia influenciar outras pessoas. E os espíritos nos falam que é esse campo magnético que fica em torno de nós espíritos, quando interagem uns com os outros, causam a simpatia ou antipatia. Existe uma afinidade nesses campos magnéticos. E esses campos podem se atrair ou podem se repelir. Então, fica aí a dica dos espíritos, que à época era uma ciência menos conhecida, hoje a gente já conhece mais de magnetismo, mas é o fenômeno que explica por que existe essa atração ou essa repulsão entre espíritos, mesmo que aconteça isso de forma intuitiva e não de forma consciente. Ainda existe um outro livro que nos ajuda a entender isso, chamado A Dinâmica da Mente, na visão espírita, que diz: o nosso modo de ser e de sentir exprime as características da nossa personalidade, as quais se refletem nas ondas mentais, nesse campo que nos circunda, nessas ondas mentais que nos são peculiares, por meio das quais atuamos sobre outras pessoas que, mentalmente dotadas das mesmas condições, entram ou não em sintonia conosco, igualmente atuam sobre nós, segundo o grau de receptividade estabelecido na permuta de influências. Essa receptividade guarda relação com o grau de afinidade mental entre as pessoas. Ou seja, pessoas que têm o mesmo nível de vibração, mesma afinidade mental, vão se atrair ou vão se repelir, porque não têm essa afinidade. Agora vamos começar a falar um pouco a respeito de esquecimento do passado. Kardec pergunta para os espíritos: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Qual a importância
de quando nós encarnamos, não lembrarmos do nosso passado? E os espíritos nos respondem: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus, na sua sabedoria, assim o quer. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa, sem uma transição, da escuridão para a luz. Com o esquecimento do passado, ele se sente mais senhor de si. Vamos refletir um pouco a respeito disso. Com o esquecimento do passado, o ser se sente mais senhor de si. Ora, vamos imaginar que nós não tenhamos esquecido o passado. E estamos nessa encarnação passando por uma prova. Enfrentamos a prova e vencemos a prova. Por exemplo, numa encarnação passada, cedemos a uma tentação e cometemos um furto. Chega nessa encarnação, nos é colocada de novo essa situação, e quando nós defrontamos com a situação, lembramos que numa encarnação passada, fizemos esse ato, cedemos a essa tentação, e quando desencarnamos, a nossa consciência nos julgou e sentimos uma dor moral por ter falhado. E aí, nesse exato momento, nós não conseguimos ter certeza se efetivamente já incorporamos a nossa moral que roubar é errado, ou se simplesmente não vamos roubar por medo da dor que sentimos, estamos lembrando que sentimos numa encarnação passada. Então, se nós não lembramos da encarnação passada e efetivamente não roubamos, temos certeza de que esse valor já está incutido na nossa memória. Efetivamente, nós já aprendemos que isso é importante. Nós já fazemos porque sabemos que isso é importante e não por medo de uma repressão. Muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez, e sempre se sentiria humilhado diante daqueles a quem tivesse ofendido. Aqui é uma outra característica que nos revelam a sabedoria divina, a bênção divina do esquecimento. Não somos espíritos perfeitos, estamos no mundo de provas e expiações. Certamente não teríamos o equilíbrio suficiente para, tendo que reencarnar com alguma pessoa que odiamos numa encarnação passada, não voltássemos a odiar essa pessoa. Se estamos encarnando junto com essa pessoa, é necessário que a gente repare esse ódio. E voltemos a amar essa pessoa que está encarnado conosco. O esquecimento facilita muito essa possibilidade. A nossa chance de êxito fica muito maior do que efetivamente se lembrássemos do que fizemos. E até mais, se nós tivéssemos ofendido essa pessoa, estivéssemos ali, dando a oportunidade dessa pessoa a que ofendemos, nos perdoe, nós não sentiríamos bem com essa proximidade, nos sentiríamos inferiorizados, nos sentiríamos com vergonha do que aconteceu. E nenhum desses sentimentos nos ajudaria numa encarnação. Então, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista do resgate das afeições, do resgate das faltas, o esquecimento é para nós uma bênção. E aí Kardec fica intrigado e pergunta: como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência adquirida em outras existências, caídos no esquecimento? E aí os espíritos respondem para Kardec: cada nova existência
o homem dispõe de mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o seu mérito se ele se lembrasse de todo o passado? E aí volta ao cerne da questão, o crescimento moral. Moral é aquilo que nós fazemos quando estamos nós conosco mesmo. Se deixamos de fazer alguma coisa por medo de uma repressão, ou então por um condicionamento, ou seja, também um animal, ele pode ser condicionado a ter determinadas atitudes em função da dor e do prazer. Se ele comete um ato errado, ele sente dor. Implica a ele uma dor. Se ele comete um ato certo, ele recebe algum tipo de recompensa, ele é condicionado. Mas esse condicionamento é um condicionamento puramente fisiológico. Ele não tem a ver com moral. E o nosso objetivo no reino nominal é desenvolver a nossa moral. Então, também o esquecimento do passado nos dá a oportunidade de provarmos a nós mesmos que, se estamos tendo atitudes melhores, não estamos tendo atitudes melhores em função do medo que lembramos de ter passado situações ruins por ter cometido atos ruins. Estamos tomando atitudes porque efetivamente acreditamos que aquelas atitudes são os melhores para nós. E isso nos causa muita felicidade porque atesta efetivamente que crescemos moralmente. Então, acho que a chave para explicar aonde estaria seu mérito se ele lembrasse do passado, é exatamente porque a lembrança do passado tiraria um pouco o mérito da escolha, porque não seria uma escolha puramente moral, seria uma escolha baseada também na lembrança do passado. E ainda nos diz, no mundo maior, André Luiz para a mediunidade Chico Xavier: o passado está arquivado na nossa casa mental. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, sede das atividades subconscientes, porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. O que André Luiz quer nos dizer com isso? Que apesar de nós não conseguirmos lembrar das coisas a nível consciente, nós temos todas as nossas existências gravadas nesse nosso cérebro inicial. E quando voltamos à vida espiritual, lógico, dependendo do nosso médio, da nossa evolução, a gente tem condição de lembrar de todas essas experiências que passamos. Então, o esquecimento, ele só acontece enquanto estamos encarnados. E aí Kardec pergunta: nos mundos mais adiantados, onde não existem as necessidades físicas, enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? E os espíritos respondem: há mundos cujos habitantes possuem uma lembrança clara de suas existências anteriores. Esses sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite. Outros, porém, enfrentam grandes desgostos e desgraças. Esses não apreciam sua felicidade, por não se recordarem de um estado ainda mais infeliz. Ora, felicidade é uma motivação, ou melhor, é um sentimento do espírito. E para que ele possa sentir isso, ele precisa estar desligado de sentimentos como culpa, sentimentos como inferioridade, remorsos de atos que ele gostaria de não ter praticado. Se ele não se desapega disso, se ele mantém esses sentimentos, ele não consegue perceber a felicidade de estar nesses mundos mais adiantados. Porque, efetivamente,
ele está preso a esses sentimentos menores. Os que não estão presos, ou seja, já adquiriram essa evolução, porque essa felicidade nós vamos construindo. Quanto mais evoluímos, mais felizes nos sentimos. Se esses espíritos ainda não sentem essa felicidade, é porque ainda não chegaram nesse nível de evolução, mas certamente chegarão. À medida que o corpo se torna menos material, lembramos-nos melhor. A lembrança do passado é mais nítida para aqueles que habitam mundos de uma ordem superior. Se eles estão habitando um mundo de uma ordem superior, certamente é porque eles já conquistaram a evolução espiritual para ocupar esses mundos. Se eles já conseguiram essa evolução, eles conseguem lembrar do passado sem que essa lembrança do passado os perturbe a vibração, os bons sentimentos. Kardec ainda pergunta: podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? E aí os espíritos falam: nem sempre. Todavia, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Isso é muito interessante. Por quê? Na nossa civilização ocidental, onde, por virmos de uma tradição cristã, a encarnação não é admitida, ou pelo menos não era admitida, ou não é admitido por grande parte das pessoas do mundo ocidental. Exatamente por isso, essas lembranças elas são inibidas. Se nós formos olhar para o mundo oriental, e existem vários livros escritos a respeito de pesquisadores sérios que foram anotar casos dessa lembrança de reencarnação, e existem histórias realmente impressionantes, porque essas pessoas foram bastante metódicas nessas pesquisas. Elas primeiro escutaram toda a história, porque várias pessoas, é muito comum, principalmente na Índia, relataram que lembravam completamente da encarnação passada e davam detalhes da cidade que moravam, da rua que moravam, da casa que moravam, dos parentes que tinham. E esses pesquisadores, de posse dessas lembranças que eles anotaram, eles foram a campo, fizeram pesquisa, perceberam que isso tudo existia, que essa pessoa que realmente existiu no passado, que essa família existiu, que moravam nesses endereços. E num terceiro passo, ainda levaram essas pessoas para conhecer essas famílias que eles alegavam ser a delas em encarnação passada. E efetivamente eles lembravam de apelidos que eram usados só em famílias, detalhes de interiores dos cômodos da casa que ele diz habitar da vez passada, nomes de familiares, de primos, conversava com essas pessoas efetivamente como se conhecesse elas há muitos anos. Então, nesse mundo oriental, existem muitos casos documentados. E aí, por isso que os espíritos dizem que muitos sabem o que foram e o que faziam se lhes fosse permitido dizer. Permitido porque na sociedade ocidental, a pessoa que disser uma coisa dessa pode até ser tomada como louco, ou como um sonhador, ou que está inventando história, preferem ficar calados. Kardec ainda pergunta aos espíritos: sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência de seu passado, pelo estudo dessas tendências, pode ele conhecer as faltas que cometeu? E os espíritos nos respondem: até certo ponto, mas é preciso levar em conta a melhoria que pode operar-se no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Ora, o que os espíritos nos esclarecem aqui? Efetivamente, essas tendências do homem mostram o que ele foi no passado. Afinal de contas, a vida é uma só. Existem diversas encarnações, mas a vida é uma só. E exatamente pela vida ser uma só, ela acontece tanto no plano
aqui dos encarnados, como na erraticidade. E nós evoluímos tanto na erraticidade quanto no plano físico, plano dos encarnados. Então, temos que prestar atenção que muito o espírito pode ter evoluído, pode ter melhorado enquanto desencarnado. Então, ele pode hoje ser um espírito muito melhor, mostrar tendências muito mais evoluídas do que numa encarnação passada. Então, existe essa relação sim, mas nós não podemos generalizar, temos que tomar muito cuidado nessa análise. E ainda nos diz os espíritos, dependendo do seu adiantamento, porém, se não souber resistir às provações, o homem pode cometer faltas que não cometeu em existências anteriores, por consequência da posição que escolheu. Geralmente, porém, essas faltas denotam estado estacionário do que um estado retrógrado. O espírito pode se adiantar ou estacionar, mas não retroceder. O que eles nos querem nos lembrar aqui? Tanto o espírito pode estar passando por provas que ele passou em encarnações passadas, como ele pode estar passando por algumas provas que ele não passou. E ele escolheu nessa encarnação, se ele teve mérito para isso, tentar passar por essas provas e superá-las. O fato dele não conseguir superar essas provas não denota uma regressão. Denota que ele não conseguiu passar por essas provas e pode estar, no máximo, estacionado nessa encarnação. Ele pode não conseguir evoluir nessa encarnação, mas retroceder jamais. E por último, Kardec pergunta aos espíritos: pode-se deduzir o gênero da existência anterior pela natureza das vicissitudes da vida corporal? E os espíritos nos falam: muito frequentemente. Todavia, não se deve fazer disto uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício muito mais seguro, pois as provações que o espírito experimenta referem-se tanto ao futuro quanto ao passado. Assim como havíamos comentado no slide anterior, existem muitas provas que estão acontecendo, que são as primeiras provas para esse espírito, desse gênero, em que ele optou por passar por essas provas para se testar se ele efetivamente já conquistou essa evolução. Então, você imaginar que pelo gênero dessa prova, dessas vicissitudes terrestres, você pode deduzir como foi a existência anterior do espírito é falsa, porque essas provas estão acontecendo em vista ao futuro. Então, existe uma ligação? Existe, mas muito mais do que observar as provas, é interessante se observar como se porta as tendências instintivas desse espírito e não propriamente as provas. E nos diz ainda: o espírito goza sempre de seu livre-arbítrio. É uma virtude dessa liberdade que, enquanto na erraticidade, escolhe as provas da vida corporal e, quando encarnado, delibera se fará ou não, e escolhe entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo a condições de máquina. Então, o que podemos concluir dessas perguntas? Primeiro, é nítido, pelo que os espíritos disseram, que às vezes até podemos não entender, mas a sabedoria divina, as leis divinas são perfeitas e imutáveis. Se encarnamos, existe um propósito para isso. Se temos o esquecimento, existe um propósito para isso. Se simpatizamos com alguns espíritos e não com outros, existe uma razão maior. Nunca podemos esquecer. Somos espíritos encarnados e estamos usando o nosso livre-arbítrio para evoluir. Então, a verdadeira vida, que é a vida espiritual, e as verdadeiras leis, que são perfeitas e imutáveis, são as leis divinas. E a beleza desse conhecimento que a doutrina nos traz, nos serve como poderosa ferramenta para encararmos essa nossa encarnação
de maneira muito mais proveitosa. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade do trabalho. Fiquem com Deus.